Tema: culto distorcido. Culto distorcido. Trata-se de um diálogo de Jesus que fora interpelado pelos escribas e fariseus, homens que, em conluio, sempre buscavam encontrar algum erro no procedimento de Jesus e dos seus discípulos. Na realidade, eles estavam como guardiães da lei e das tradições. Diz assim o texto sagrado: um dia chegaram de Jerusalém uns fariseus e especialistas da lei para falarem com Jesus, e notaram que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavarem, porque os judeus, sobretudo os que são fariseus, nunca comem sem lavar ritualmente as mãos, conforme exigem as antigas tradições. Antigas tradições. Tratava-se de um conjunto de mandamentos que os escribas conheciam pela tradição oral, criados pelos rabis do passado. Rabis, sabemos, é o título de mestre. A fonte do passado, a fonte autorizada dos ensinos dos escribas. Eram aquelas autoridades que o que eles falavam era praticamente verdade. E no versículo vai dizer: e quando voltam da rua para casa, devem sempre lavar-se deste modo antes de tocar em qualquer comida. Era a lei. Este é apenas um entre muitos exemplos das leis a que eles se agarraram, tais como ritual de purificação de vasilhas, panelas, pratos. Lavar as mãos não significava necessariamente estar com as mãos sujas, mas que simplesmente não foram lavadas. Como hábito, de acordo com as regras dos anciãos, era, na realidade, aquilo era um ritual, uma cerimônia, não necessariamente uma atitude de limpeza. Os fariseus e os especialistas da lei perguntaram-lhe: por que não seguem os teus discípulos os costumes dos antigos e comem com as mãos impuras? Uma pergunta capciosa. Eles queriam pegar Jesus num erro contra a lei, que era sagrada para eles. E essa pergunta foi porque eles comem com as mãos. Por que eles comem com as mãos sem lavar? A cerimônia para eles era muito mais importante e não poderia ser violada. Não é referência à reverência, mas a hábitos. Portanto, não se trata aqui de reverência, mas de hábitos. Jesus respondeu: fingidos. Bem falou Isaías, o profeta, ao vosso respeito. Lá atrás, Isaías já tinha falado a respeito desses fariseus. Jesus trouxe para dentro das Escrituras Sagradas. Jesus não falou da lei, ele trouxe para dentro das Escrituras, ensinada pelos antepassados, como Isaías. Ele considerava a tradição oral mais importante do que a recomendada, que são as tradições, as leis, das sagradas Escrituras, as espirituais. Quer dizer, os fariseus e os escribas, eles consideravam muito mais a tradição, os ritos tradicionais, de que a palavra dita, a palavra de Deus. Jesus continuou: este povo honra-me de mim com os lábios. Aliás, ele fez fazendo referência a Isaías, que disse: este povo honra-me
com os lábios, mas o coração está longe de mim. Culto com os lábios, mas com o coração totalmente distante. Os seus atos de adoração são vazios, porque ensinam doutrinas criadas por homens, que eram, na realidade, as leis dos rabis passados, dos mestres do passado. Jesus enfatizou que eles eram religiosos, mas o culto de adoração deles era vazio. Não tinha um real conteúdo de adoração a Deus. Isaías bem tinha razão, Jesus disse, porque vocês desprezam as ordens expressas de Deus para porem no seu lugar as vossas próprias tradições. Jesus termina dando razões a Isaías e criticando a reinterpretação do aviltamento da lei pelos escribas e fariseus, que consideravam o cumprimento da lei, das tradições, que a lei escrita do Antigo Testamento, eles consideravam muito mais válido a lei, até porque eles rejeitavam Jesus. A palavra de Deus pelos lábios de Jesus, para eles não tinha valor, porque eles não conseguiam entender a tradição inferiorizada perante a palavra escrita, que era a palavra de Deus, tradicional, também fazendo parte de todos os escritos judaicos. Nisto sustentava a crítica a Jesus. Jesus continua: rejeitam os mandamentos bem claros de Deus para manter as vossas tradições. Queridos, é um momento interessante, porque é um erro de juízo, um erro de compreensão, um erro de percepção, que às vezes ainda encontramos hoje esses enganos, essas frustrações, quando se fala de coisas espirituais, mas as pessoas insistem em atrelar essas coisas ao mundo terreno, às coisas materiais, ou misturar as duas coisas. Que tipo de culto estão sendo prestados a Deus, por exemplo, durante esse tempo? Seria a ânsia de voltar aos cultos presenciais uma forma de adorar de acordo com as tradições? Seria uma referência às tradições, às competições, de maneira a se portar humanamente no culto, mas não espiritualmente? Qual a diferença entre prestar um culto a Deus com o coração e prestar daquilo que chamam de comunhão social? Seria esse o momento e oportunidade de avivamento espiritual? Ou estaria causando esfriamento espiritual? Que o Senhor tenha misericórdia e ensine a prestar culto a Ele com o coração e não somente com os lábios. Que tipo de crítica Deus está fazendo hoje? Qual seria o predicado que Ele usaria para definir as atitudes que pretensamente estão sendo faladas somente com os lábios? O que Jesus diria? Ou o que Ele está dizendo, olhando para os lábios e para os corações? Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Continua falando conosco, Senhor. Dá-nos humildade para entender a Tua palavra e corrigir as nossas falhas. Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Seduz toda a glória,
do Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Me aceita como uma oferta de amor. Me aceita como uma oferta de amor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Me aceita como uma oferta de amor. Me aceita como uma oferta. Me aceita como